Olá pessoal, nesse ano eu tive que renovar o meu visto porque pretendia viajar em abril para os Estados Unidos com a minha família. Como já fazia mais de um ano do fim da validade do visto, eu tive que participar do mesmo procedimento daqueles que vão tirar o visto pela primeira vez. E aí vem o primeiro ponto. Se você já possui o visto, é interessante que você o renove antes do vencimento ou ao menos 11 meses após a data do vencimento, porque assim você evita a entrevista. Bom, a viagem ela foi adiada por causa da pandemia, mas o visto eu acabei tirando. Pela primeira vez, eu tive que participar da famosa entrevista no consulado. Isso porque antigamente ela só era necessária se houvesse alguma dúvida ou suspeita quanto às suas intenções na viagem. Hoje, entretanto, a entrevista é, em regra, obrigatória. Nesse vídeo, eu vou contar a minha experiência e dar conselhos quanto à maneira de se portar durante a entrevista, além do que vou dizer também o que deve ser levado e o que não deve ser levado. Eu mesmo acabei tendo um pequeno contratempo na hora da entrevista, que eu vou relatar mais adiante. Bom, se você quer saber informações sobre viagens, inclusive para locais pouco visitados, assine o canal e marque o sininho. O visto americano é um requisito necessário à entrada de brasileiros no território dos Estados Unidos. É um requisito necessário, mas não suficiente. É possível que o oficial da imigração, por algum motivo, não permita a entrada de alguém, mesmo este tendo visto. Daí porque a postura do viajante ao chegar aos Estados Unidos é muito importante. Brincadeirinhas, nem pensar. Já teve gaiato preso por dizer que dentro de um pacote havia uma bomba. O pessoal da imigração não tem o mínimo senso de humor. O primeiro passo para solicitar o visto é preencher o formulário DS-160. Esse preenchimento é online e a pessoa deve ter cuidado com as informações, procurando não omitir ou mentir ou mesmo errar em qualquer pergunta. Os oficiais que analisam têm experiência e facilmente conseguem captar uma mentira. Qualquer inverdade ou contradição pode ensejar a negação do visto. O formulário é em inglês e se você não entender algum questionamento, peça ajuda a quem sabe falar o idioma. A primeira parte do formulário são os dados pessoais, nome, sexo, endereço, estado civil, etc. Não há muita dificuldade nessa etapa. Na segunda etapa, você deve preencher informações sobre o seu passaporte. O tipo comum é o regular. Algumas questões são feitas como se você já perdeu um passaporte ou se já teve o seu roubado. Na terceira etapa, são solicitadas informações sobre a viagem, o motivo, a data de chegada, data de saída, se você vai viajar sozinho e onde vai ficar, por exemplo. Se for viajar acompanhado de outras pessoas, você deve dizer o nome delas. A seguir, você deve preencher dados sobre outras viagens aos Estados Unidos e vistos deferidos, assim como se o local onde você está requerendo o visto é o mesmo em que você solicitou anteriormente. Na quinta etapa, você deve informar contatos seus nos Estados Unidos, se houver, e onde vai ficar. Depois, você vai informar dados de parentes seus, pai, mãe, esposa, etc. A partir daí, começam as etapas mais sensíveis, cujo preenchimento deve ser feito com muito cuidado. Pode-se dizer que a partir desse momento vai ser decidido se o seu visto será ou não aprovado. Você vai informar dados sobre o seu trabalho e a sua escolaridade. Se questiona qual o seu trabalho atual, onde você trabalhou anteriormente, se você está estudando e onde estudou no passado. Na última fase, diversas perguntas são feitas. Algumas parecem até bobas, mas devem ser respondidas com muito cuidado. Perguntas, por exemplo, se você já foi preso ou condenado pela prática de algum crime, se você já participou do tráfico de pessoas para os Estados Unidos, além dessas outras perguntas no que diz respeito à espionagem. Se você não entender alguma das perguntas, peça para outra pessoa traduzir. Muito cuidado com o que você vai dizer. Um visto negado certamente dificultará um processo de solicitação de vistos no futuro. Após o preenchimento, você deve imprimir a Confirmation Page, que deverá ser levada para a entrevista. O pedido do visto não é barato. São $160 que deverão ser pagos previamente.
Depois de preenchido o formulário DS-160 e paga a taxa consular, você deve agendar com o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, CASV. Essa ida ao centro serve para a coleta de digitais e foto. Você deve comparecer no CASV com os seguintes documentos: Confirmation Page, comprovante de pagamento, confirmação do agendamento e passaporte atual válido. Antes de entrar no CASV, você passará por um detector de metais e terá os seus pertences revistados. Depois da ida ao CASV, você vai se dirigir ao consulado para a entrevista. Crianças com menos de 14 anos não precisam ir. Você deverá escolher uma das seguintes cidades para realizar a entrevista: São Paulo, Rio, Brasília ou Recife. A entrevista não é realizada no CASV, mas no consulado. O primeiro ponto que deve ser destacado é que você não pode entrar na representação norte-americana com nenhum aparelho eletrônico, sendo assim celular, smartwatch, tablet, máquinas filmadoras e câmeras fotográficas nem pensar. Bolsas grandes também não são permitidas. Caso você se esqueça e leve alguns desses aparelhos, você vai ter que alugar armários em lojas na frente das representações, pois você não entra com aparelhos no consulado. Em Recife, são cobrados R$20. Eu mesmo acabei tendo um contratempo. Fui com um relógio com GPS que eu uso para caminhadas. A agente de segurança achou que era um smartwatch e não deixou entrar. Por mais que eu explicasse que o relógio não acessava a internet, a senhora ficou irredutível e eu tive que sair do consulado e alugar um armário. Sendo assim, na dúvida, não leve o equipamento. Para a entrevista, é importantíssimo que você traga consigo documentos que comprovem que você tem uma boa razão para retornar ao Brasil. Se o oficial ficar em dúvida quanto à real intenção da sua viagem, ele vai negar o seu visto. Ou seja, na dúvida, você não viaja. É interessante que você leve para a entrevista uma série de documentos. Esse rol eu coloquei na descrição do vídeo. Caso você seja estudante, não tendo renda própria, apresente os comprovantes dos seus pais. Você pode estar se perguntando o seguinte: será que vão pedir tudo isso? Bom, eu respondo que provavelmente não. No meu caso, eles não pediram nada. Mas pode ser que o oficial cisme com você e comece a exigir a comprovação de algo que tenha sido declarado no formulário DS-160. Daí porque é importante se pecar por excesso. Um questionamento que alguns fazem é se é necessário levar comprovante do local da hospedagem, do local onde a pessoa vai ficar. A reserva do hotel, por exemplo. Eu digo que não nesse momento. Talvez na hora da imigração eles peçam, mas não no momento da entrevista. No dia da entrevista, você fica inicialmente numa fila fora do consulado. É interessante que se chegue 30 minutos antes do horário marcado. Salvo se você for menor de idade, não vá acompanhado, porque apenas os solicitantes de visto terão acesso ao consulado. Ao ingressar no consulado, você passa por detector de metais e revista para ver se não está levando nenhum aparelho eletrônico proibido. Depois, você se apresenta em uma antessala onde seus passaportes ficam retidos. Vai então para uma sala de espera. Depois de algum tempo, você é chamado para uma fila, e ao final da fila estão os quiosques em que são efetuadas as entrevistas. Se você estiver em família, a entrevista é feita com todos ao mesmo tempo. Uma dica básica: você está indo participar de uma entrevista. Veja isso como uma seleção de emprego. Você deve se preocupar com a aparência. Na minha frente estava um rapaz de uns 20 anos com uma camisa sem manga e uma calça jeans bem surrada. Pensei comigo, capaz dele ter problemas. E foi o que aconteceu. O seu visto foi negado. Foi possível saber porque quem saía com o visto aprovado recebia um pequeno papel em que havia instruções para pegar o passaporte. O rapaz saiu sem nada. Não quero dizer que apenas a roupa foi o que causou a reprovação do seu visto, mas certamente ajudou. No caso do consulado do Recife, eram 3 quiosques, cada um com um oficial consular americano. Quem nos recebeu foi uma moça de cerca de 30 anos, muito educada, mas com um semblante muito sério. E nesse ponto, um conselho importante: nada de piadinha. Esses oficiais não são seus amigos. Eles não têm senso de humor. Procuram manter uma distância e agir de maneira muito profissional. Só fale o que for perguntado ou quando julgue que a informação seja essencial à aprovação do seu visto. A oficial perguntou o que eu ia fazer nos Estados Unidos, qual a minha renda mensal, em que eu trabalhava,
se eu já tinha ido anteriormente aos Estados Unidos, quais cidades eu pretendia visitar e quanto tempo levaria minha viagem. O engraçado é que todas essas informações já constavam do formulário DS-160, mas mesmo assim ela perguntou. Não pediu nenhum dos documentos que eu tinha trazido. Ou seja, foi tudo muito tranquilo, tudo muito rápido. Não demorou nem 5 minutos. Ao final, ela disse que o visto tinha sido aprovado e me entregou um papel com as informações sobre a retirada do passaporte. É isso aí, pessoal. Espero que de alguma maneira eu tenha ajudado vocês. Valeu!